Olá, professora, boa tarde. Meu nome é Daniane Cristiele da Silva e hoje eu vou estar falando um pouco sobre a condensação de Dieckmann. Bom, o primeiro tópico a ser ressaltado é o que é a condensação de Dieckmann. A condensação de Dieckmann ela é uma reação orgânica usada para formar uma ligação carbono-carbono entre dois grupos de ésteres, ou seja, ela é uma reação química intramolecular de um composto orgânico. Uma curiosidade muito interessante sobre essa reação é que ela é o equivalente intramolecular da condensação de Claisen. O que vamos ver mais na frente, né, no mecanismo. No mecanismo intramolecular da condensação de Claisen, é isso, que as duas reações elas precisam andar em conjunto. De certa forma, elas andam em conjunto para formar o enolato final, que é um beta-cetoéster, né? Nessa reação, ela conta com dois grupos ésteres em presença de base para formar o seu produto final, que é um beta-cetoéster, como está sendo mostrado aqui na figura logo abaixo. Essa condensação ela recebe este nome devido ao químico alemão Walter Dieckmann, que foi quem descobriu, né, e fez essa reação. Como podemos ver aqui na imagem aqui, a formação de anéis de 5 ou 6 átomos de carbono é mais favorável para essa reação, né? O que vamos ver aqui agora é o que vamos estar vendo aqui agora no mecanismo reacional da condensação de Dieckmann. Nesta imagem, o que está acontecendo nessa imagem? Bom, nós podemos ver que nesta imagem está ocorrendo a desprotonação de um éster na posição alfa, né? E essa desprotonação ela vai gerar um íon enolado, que vai sofrer um ataque nucleofílico para assim formar um enol cíclico. Essa protonação ela pode ser feita com um ácido de Boston-Dulore, por exemplo, um H3O+, né, que vai reparar o éster beta-ceto. E devido à estabilidade estérica desses anéis de 5 e 6 membros, essas estruturas serão preferencialmente formadas. Os diésteres 1 e 6 formarão os ésteres cíclicos, né, de 5 membros, que são os beta-cetos, enquanto os diésteres 1 e 7 formarão os ésteres de beta-ceto de 6 membros. Este é um pouco do resumo, né, dessa reação do mecanismo reacional da condensação de Dieckmann. Porque o que mais vai chamar a atenção, né, da gente aqui é a condensação de Claisen intramolecular, que é a mesma condensação de Dieckmann, só que um pouco mais exemplificada, né, e vai mostrar que vai formar o mesmo produto final, que é o enolato beta-cetoéster. Bom, primeiramente, né, o que acontece é que temos uma base forte. Nesse caso aqui, o óxido. E esse óxido ele vai remover o hidrogênio alfa da reação. Agora, né, como podemos ver aqui, essa molécula em partícula ela é simétrica. Então, realmente não importa qual desses dois hidrogênios alfa aqui nós removermos, nós vamos obter a base conjugada, que é um íon enolato adjacente a um éster. E então, o carbono com a carga negativa, ele atacará o carbono carbonílico do outro lado, e assim teremos um anel de 6 membros. Então, sempre que tivermos uma reação intramolecular, né, onde a molécula reage com ele próprio, normalmente o anel é a forma, né? Normalmente o anel é o que vai ser formado. Então, nós vamos chamar este carbono que está ligado ao carbono 1, né? Onde vamos obter um éster. E agora, né? Ligado ao carbono 6, nós podemos ver a ligação dupla entre o átomo de carbono e o oxigênio. E agora temos uma ligação simples de oxigênio com uma carga negativa. E ainda nós temos o grupo OET. Então agora na próxima etapa aqui da nossa reação, o oxigênio ele usará um de seus pares solitários para reformar um pi, ligar e expulsar o íon etóxido. E então o nosso produto final se parece.
E o que temos é um beta-cetoéster, né, em relação ao éster, onde temos o carbono alfa e o carbono beta. E logo temos uma cetona em um carbono beta, como podemos observar na imagem. Podemos notar que temos um hidrogênio alfa aqui. E agora, né, a solução ela ainda é básica. E para obter o beta-cetoésteres, o pKa do hidrogênio alfa ele é mais alto que o pKa do éster. Então, a chave beta para o pKa é cerca de 11. E para um éster típico como este, o pKa é 25. Então, este hidrogênio é altamente ácido comparado a este e logo será desprotonado pelo óxido de AT sobre condições básicas, formando assim então o nosso produto. E uma curiosidade muito interessante é o que vem agora, do que eu vou estar falando agora, porque o produto ele está em sua forma profundamente relacionada, né? Então, para obter este produto, tornando ele estável, nós precisamos acidificar a solução. E, portanto, né, o carbono com a carga negativa, ele vai pegar um hidrogênio, né, e é assim que nós podemos obter o nosso produto final. Ou seja, primeiro precisamos produzi-lo sob condições básicas e depois acidificar a solução para que possamos isolar este produto que é o beta-cetoéster. E como na condensação de Claisen, o enolato obtido no final deve ser tratado como ácido. Isso que é o mais interessante, né, entre as duas reações, que ambas devem ser tratadas com ácido para assim formar o enolato, que é o beta-cetoéster. E o que podemos ver é que aqui na condensação né, de Claisen, o enolato obtido ele tem que ser tratado com ácido. E isso é muito interessante, né? Como está mostrando aqui na imagem, aqui abaixo aqui, essa imagem está sendo tratada, né, com ácido clorídrico, que é o H2O, ou HCl. E também, né, na presença de água, está sendo os catalisadores. Por isso que a reação da condensação de Claisen intramolecular ela é muito interessante devido a isso, né? Porque essa reação ela precisa primeiramente, né, passar por condições básicas e depois passar por condições ácidas para assim formar o enolato, que é o que é diferente do mecanismo reacional, né, que é quase parecido do mecanismo reacional de Dieckmann. Só que no mecanismo reacional de Dieckmann, né, tem a estabilidade estérica, né, que vai formar os diésteres 1,6, né, formarão os ésteres cíclicos de 5 membros, né, que é o beta-ceto, enquanto os diésteres 1,7 formará os ésteres de beta-ceto de 6 membros. E nesta reação do mecanismo reacional da condensação de Dieckmann, ocorre a protonação, né, com ácido de Boster-Lowry. E já na condensação de Claisen intramolecular, que é praticamente a mesma condensação de Dieckmann, tem que ter essa característica de passar por uma condição básica, depois ácida, para se formar o enolato. Bom, agora vamos estar falando um pouco sobre as aplicações da condensação de Dieckmann. Aqui nesse fragmento desse artigo aqui, né, nós podemos ver um exemplo do uso da condensação de Dieckmann na obtenção de bases necinas. O artigo ele detalha 3 modos de obtenção, que são a alquilação intramolecular de um grupo amino, a redução de lactamas bicíclicas e a condensação de Dieckmann. Né? Porém, né, aqui é mais frequente, né, talvez por apresentar condições reacionais com substratos mais simples, é a condensação de Dieckmann. E o ponto principal desse artigo, né, através dessa estratégia, é a eliminação da característica nucleófila do carbono alfa, né, pois iria converter a dupla ligação de um fragmento saturado, por isso o uso, né, o emprego da condensação de Dieckmann, né, para a obtenção dessas bases necinas, na reatividade, né, de beta-aminodiésteres. Muito interessante esse artigo, gostei muito, porque abordou, né, muito bem sobre a condensação de Dieckmann, como que, né,
ela pode ser empregada em outras reações. Um outro exemplo também do uso da condensação de Dieckmann aqui, ó, foi esse artigo aqui, né, onde eles estudaram a condensação de Dieckmann utilizando os triésteres derivados da glicina, né, onde realizando, né, a reação com o eto-NA e o eto-H, promoveu assim a descarboxilação, onde analisaram a radioatividade do dióxido de carbono gerado, né, que é o que está sendo mostrado aqui nessa reação. E em todos esses casos, né, a atividade ela permaneceu mais nas pirrolidinonas, evidenciando que o fechamento do anel ela ocorreria através do enolato beta-ine. Ou seja, o enolato, a reação de Dieckmann e a reação de Claisen, e a reação intramolecular, ambas estão associadas devido a isso. Por quê? Por conta do enolato, da formação do beta-cetoéster. Agora aqui as considerações finais, né? Podemos ver, né, que a condensação de Dieckmann é muito importante para a formação de outros compostos, além de ser uma reação intermolecular de Claisen, onde ambas formam um enolato que é tratado com ácido, né? Ou seja, uma precisa da outra, uma é o complemento da outra. Devido à estabilidade estérica, né, das estruturas de 5 e 6 membros, estes irão ser formados preferencialmente, ou seja, carbonos de 5 e 6 membros serão formados preferencialmente em ambas as reações. A condensação de Dieckmann ela é muito importante porque, por possuir muitos compostos orgânicos que podem reagir, possui muitas aplicações em projetos químicos. Devido a isso, né, igual nos artigos que foram mostrados aí mais para trás, é que a reação de Dieckmann ela é importante, porque ela tem muitas aplicações, né, por ser uma reação que baseia-se em compostos orgânicos. E concluindo, né, o estudo da condensação de Dieckmann é muito importante por conta disso, porque precisamos saber, né, a formação, né, de como é feita a formação dos beta-cetoésteres, que é através da condensação de Dieckmann. Eu espero que a senhora tenha gostado, professora, né, da minha apresentação. E foi isso que eu fiz para hoje, né, sobre a condensação de Dieckmann. E espero que a senhora tenha gostado.